Agora você também pode participar, além dos nossos sorteios, colocando o hashtag sim ou não, todos os dias com a nossa enquete. O telefone está aqui para você participar, tá bom? Você se acha, né, uma pessoa codependente? Ou seja, você tem aquele apego emocional por alguém, sofre muito, e não precisa ser pelo um amor não, né? Marido, mulher, namorado, namorada, enfim. Codependência vai muito além disso. Verdade. É o que a gente vai conversar hoje aqui no programa. Então você pode dar sua opinião bem sincera. Hashtag sim, hashtag não. Durante o programa a gente vai mostrando o resultado. Até para você que não entende muito essa palavra, a gente vai explicar para vocês durante todo o programa. Muitas vezes a gente pensa assim, hashtag não, não sou. Mas durante o programa você vai ver que sim, você é codependente. Porque a codependência, gente, é um padrão de relacionamento que é caracterizado por uma dependência excessiva de uma pessoa em relação a outra. Então você deixa de lado as suas prioridades, vontades, para sempre colocar a felicidade daquela pessoa, o que aquela pessoa quer em primeiro lugar. Você conhece alguém assim, né? No contexto, por exemplo, da maternidade, muitas mães se tornam codependentes dos filhos. Então, como identificar e ajudar essas mulheres? A nossa entrevistada de hoje é doutora em psicologia, entende muito desse assunto e vai dar várias dicas e orientações para ajudar você, então, nossa amiga que é mãe codependente, ou você também que é codependente do namorado, do noivo, do marido. São tantas as situações, como a Águida contou aqui. Renata Bueno, seja bem-vinda, psicóloga. Obrigada. Que vai ajudar a gente aqui hoje no programa. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada novamente, é muito importante. Esse tema é muito importante, gente. Quando você identifica se você é uma codependente, você consegue trabalhar muitas questões dentro de você. Vai ser um programa muito recheado de informações. Com certeza. Então a gente começa esse primeiro bloco falando sobre a questão especialmente da codependência no contexto materno. Ótimo. Toda mãe, ela se torna codependente? Ou é muito difícil a gente dizer? Depende muito do perfil desta mãe, né? Porque na realidade a codependência é um prejuízo no relacionamento interpessoal. Tem mães que são mães saudáveis e que ela consegue ter uma relação legal com o filho e ter uma educação que não compromete emocionalmente ela. Mas tem algumas mães que ela se dedica tanto que ela acaba abstendo da vida pessoal dela, dos sentimentos dela, das vontades, em prol do que ela acredita que é melhor para o filho. E isso vai prejudicando tanto a vida deste filho quanto a vida dela também. Perfeito. Vamos entender como que essa codependência ela pode afetar a formação emocional dos filhos, porque a gente pensa muito no sofrimento da mãe, que é muito válido também, a gente quer ajudar você, mamãe, mas existe alguém ali que está recebendo esse excesso de cuidado e amor. Sim. Como que pode afetar os filhos? Então, acho que vale a pena até contar um pouquinho da origem desse termo de codependência, Boa. porque esse termo codependência ele foi instituído na década de 90 em Minnesota, nos Estados Unidos, numa clínica de dependentes químicos. E percebeu-se que essas mães, essas famílias levavam esse filho para ser tratado por conta da dependência, só que ela era mais dependente dele do que ele da própria química. Então, fazia-se o tratamento do jovem que estava drogado, ele saía bem, mas essa mãe estava codependente dele. E daí acabava prejudicando a vida desses filhos. Por quê? Porque era uma perseguição tão grande, um controle tão grande para preservar a vida desta pessoa, que ele não se sentia livre, o filho não se sente livre e essa mãe também não. Então, esta mãe que tem a codependência, ela acaba afetando o desenvolvimento deste filho desde criança, porque ela não dá autonomia, ela quer entender o que o filho vai querer, para daí ela poder estar atendendo. Se o filho faz alguma coisa que ela acredita que é errado, ela já fica super nervosa, ela começa... Já ouviu falar daquela mãe tóxica? Ela começa a controlar, manipular. E não é de maldade, é porque ela não tem esse controle, esse conhecimento emocional e joga essa codependência na relação com o filho. Legal, Renata, essa última colocação que você colocou, porque eu imagino que as mães elas têm tanto amor que sem querer acaba ficando algo que se torna tóxico, né, para a relação entre mãe e filhos. Sim. E muitas vezes é isso, ela não sabe, não é por querer que ela se torna dessa maneira, né? Mas a gente, pegando ainda essa questão da maternidade, o que leva uma mãe, então, a ficar codependente?
Então, muitas vezes, uma pessoa que é codependente, ela já vem de um lar que era tóxico, um lar onde ela foi disciplinada a ter que prestar atenção à necessidade do outro. Então, quando a criança cresce, se ela está num lar tóxico ou com os cuidadores tóxicos, no sentido de cobrar demais, não deixar ela expressar a emoção, não deixar ela ser... Sabe aquela birra que criança faz? E tem pais que daí pune, fala que é mal e dá um gelo, tem umas emoções onde ou eu bato ou eu gelo a criança fica perdida, não sabe o que faz. Ali ela vai formando uma codependência. Eu fico dependente da reação do adulto para ver como eu devo reagir, para que ele fique feliz e assim me ame. Então, esta mãe, muitas vezes, ela viveu em ambientes em que ela foi condicionada a ter que olhar para o outro. Se o outro estiver bem, ela vai estar bem. Se o outro estiver feliz, ela vai estar. Então, qualquer coisa que sai desse prumo, tira ela do centro. E ela fica nessa dependência emocional. Perfeito. Olha só, você que ainda não mandou foto com a sua mamãe, já que a gente está tendo esse cuidado com as mães hoje, porque Dia da Mãe, né? Dia das Mães continua, né, gente? É todo dia. Você pode mandar fotinho dela para o hashtag Falando Nisso, na verdade, para o nosso WhatsApp, com o hashtag Falando Nisso, 12997167989. E aí você vai concorrer a um par de convites para o Cinemark, tá bom? Então manda pra gente uma fotinho com a sua mãe, para homenagear a sua mãe e concorra um par de convites para o Cinemark. Renata, a gente estava até pensando aqui juntos, né? Então, na verdade, uma pessoa acaba aprendendo, por crescer com uma mãe codependente, que esse seria um padrão correto de amor, de cuidado, porque a gente sabe muito que educação é o dia a dia, a vivência. Então, um filho que é de uma mãe codependente, uma filha de uma mãe codependente, acaba aprendendo com a mãe esse padrão e pode ser que ele vai repetir ou ela vai repetir isso depois? Sim, porque, pensa, se você cresce num lar disfuncional, tem como você ser funcional? Não vai ter como você ser funcional. Então, você vai precisar de muito trabalho de autoconhecimento para você se tornar uma pessoa diferente. Então, se você já cresce num lar tóxico, onde tem chantagem emocional, você é bom menino, boa menina, se você fizer aquilo que eu quero, E essa mãe muitas vezes faz sem perceber, não é de maldade. Qual o maior amor do mundo, gente, se não é de uma mãe para um filho? Nossa, é verdade. Quem realmente quer o melhor para nós, se não é as nossas mães, os nossos pais? Então, não é para arranjar um culpado, é para entender a origem. Aquele que não está curado não vai trazer cura para o outro. A dor do outro, a dor do cuidador respinga no filho, sim. Então, quando essa criança ela cresce ali, ela vai aprendendo que eu preciso atender a necessidade do outro para me sentir amada. E que se eu não faço isso, eu sou ruim, vou perder o controle e o outro vai sofrer. E se o outro que eu amo vai sofrer, eu também sofro. Então eu fico desesperada, querendo até ter consciência que, calma, não é. Essa codependência, ela não vai libertar nenhum dos dois lados. Você precisa ter esse trabalho interno. É por isso, gente, que o autoconhecimento é fundamental. Sim. E fazer terapia é bom para todo mundo e em qualquer momento da nossa vida. Então a gente deixa aqui também o Instagram da Renata Bueno para você segui-la, porque aqui tem muito conteúdo ligado à psicologia. Há mais de 30 anos, né, de atuação clínica, a Renata Bueno atende pessoas e também traz temas muito necessários, né, e para que a gente possa refletir. Então fica aqui o Instagram Renata Bueno, tudo junto, psicóloga, para você segui-la, e no próximo bloco a gente continua esse bate-papo aqui, lembrando que você pode também mandar nossa pergunta para o 997167989, tá bom? Aqui a gente continua o nosso bate-papo sobre dependência emocional e a maternidade. E você pode participar com a gente da enquete de hoje, tá aí o WhatsApp, olha, 997167989, na tela então a pergunta de hoje. Hashtag sim, hashtag não. Você é uma pessoa codependente? Ai, eu acho que eu responderia hashtag sim para essa pergunta, sabia? Porque eu percebo que muitas vezes eu dependo da aprovação das pessoas, para eu estar me sentindo bem, em paz. Isso é tão ruim, gente. E o programa de hoje é para isso, mas é para a gente refletir, né, para a gente refletir. Respondendo hashtag sim ou não, eu acredito que eu já tive momentos... Codependentes. Codependentes. Entendi. Não me considero uma pessoa, mas já tive situações. Vamos colocar o estado parcial para o pessoal ver? Lá. Vamos colocar. Tá bom, no próximo bloco a gente traz.
Tá certo, perfeito. A Renata Bueno que trouxe para a gente esse assunto tão bacana e tão importante de reflexão. Você pode mandar fotinho da sua mãe. Celebramos ontem então, o Dia das Mães. Tirou foto com a mamãe? Coloca aqui então no programa no 12 997 167989 com o hashtag Falando Nisso. A gente vai sortear para vocês um par de convites para o Cinemark, tá bom? Então bora participar com a gente mandando fotinho. Agora tem outra perguntinha para você, Renata, direto do Açaí com o Gustavo. Estou aqui com a Edileuza fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas, disse pra mim que é mãe. E Edileuza, você acha que é possível viver uma relação saudável mesmo em uma situação de codependência entre mãe e filho? Não, eu acho que não, porque o que acontece, eu como mãe, se eu pressiono muito o filho, eu tento controlá-lo muito, eu não deixo ele crescer. E quais são os sinais de alerta para quem está numa situação de codependência e que pode ficar atento aí para buscar tratamento? Então, sabe aquela mãe, e a gente está falando de mãe, que é o tema principal nosso aqui, mas pense em qualquer relação. Sabe aquela mãe, aqui no caso, que fica assim, ai, será que meu filho está triste? Nossa, o que será que ele está precisando? Nossa, com quem será que ele está saindo? Nossa, deixa eu ver o que ele está fazendo agora. E se o filho tem, eu quero ficar um pouco sozinho, mãe, ela já fica, nossa, o que eu fiz de errado? Meu Deus, eu não estou sendo boa mãe, será que eu não estou percebendo que está acontecendo alguma coisa? E ela vai amargurando, ficando naquele sofrimento que ela não descola de uma reação que ela observa do outro, no caso do filho, e que muitas vezes nem retrata a realidade, mas a codependência dela, vinculada a essa relação emocional, de que o outro esteja realmente bem aos olhos dela, faz com que ela tenha comportamentos, muitas vezes, de perseguir, de tentar salvar e de se vitimizar. E isso gera muito sofrimento para este filho e para ela principalmente. Olha, gente, já estão chegando perguntas e depoimentos e você pode mandar também a sua participação, tá bom? Para o nosso WhatsApp que está aqui. A primeira é do Quinzinho, e na verdade é um desabafo, talvez um depoimento mesmo. Ele diz que ele se sente muito dependente emocionalmente da esposa e isso atrapalha demais. Quer dizer, deve ser ruim para a esposa, mas para a pessoa que tem essa consciência, né, Renata? Sim. É muito triste mesmo, Quinzinho, porque na realidade, quando você é muito dependente do outro, você perde a oportunidade de se valorizar, de se mostrar autônomo e mostrar que você tem seu valor só por existir, que você tem seu valor e você tem as competências necessárias para ter a vida que você quer. Quando você coloca a tua vida na mão de outro, no caso da esposa, isso vai gerar sofrimento. Porque fica numa dependência da validação. Não é todo o tempo que a outra pessoa está conectada com você, está entendendo o que está passando. Preste atenção se você não está repetindo um padrão da tua infância. Nos relacionamentos amorosos, nós tendemos a repetir o padrão do que nós vivemos na nossa infância. Se tivermos uma postura de querer sempre agradar, ou de ser muito punido, ou de ser desprezado, nós tendemos a passar essa insegurança para o próximo relacionamento. E já a gente vai entender com a Renata como que a gente pode quebrar esse padrão, então, tá? Que a gente sabe que não é tão fácil assim e ela vai trazer pra gente a resposta. A Tânia mandou um depoimento pra gente muito bacana, ela é aqui de São José dos Campos, e ela comenta que foi essa mãe com o filho dela o primeiro. Diz que ela chegou a sufocar ele. Ela acredita que foi na infância, ter que lidar também com muitas perdas, ficou também com medo que se repetisse com os filhos essa perda que ela teve. Então foi difícil. Quando ela entrou na juventude, então, ele, na verdade, teve essa confusão na personalidade e hoje ela comenta que, graças a Deus, ele está bem, acabou de completar 25 anos, é um filho excelente e ela diz que não faz com os outros, os três, ela aprendeu com o primeiro. Foi o test drive, valendo, né, Tânia? Obrigado pelo depoimento tão sincero, né? Tão sincero. A gente gosta disso. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Vamos entrar nesse contexto que a Tânia colocou, né? De repente, qual que é a relação de pais que acabam se tornando, não é seu caso não, tá, Tânia? Só peguei a ideia aqui. De pais tóxicos com filhos codependentes. Existe uma relação? Sim, porque o que acontece com os pais tóxicos? Os pais tóxicos, eles acabam sufocando o filho, acabam manipulando o filho, trazendo falas que não dá a espontaneidade para este filho, não deixa ele ser quem ele é, não deixa ele testar o modo de ser no mundo. Então, muitas vezes, o pai tóxico é aquele que
quando o filho faz algo que ele não quer, ele coloca a culpa, ele impõe, ele ataca, ele se vitimiza. Então, este filho acaba sim indo para a vida adulta e reproduzindo este comportamento. Ou fazendo com o filho seu a mesma coisa que fizeram com você, ou tentando ser totalmente displicente. Você entende que tudo que não gera conexão, amorosidade e uma relação saudável, ela acaba sendo tóxica, ela acaba gerando uma codependência emocional. Por que a codependência? Porque você está envolvido emocionalmente com a outra pessoa. Você depende do outro para se relacionar. E quando isso não acontece de forma fluida e segura, vai virar uma relação tóxica, sim. No próximo bloco a gente volta mais com a Renata respondendo as perguntinhas e também com fotinhos das mamães. Pode mandar para o nosso WhatsApp 12 997 167989 com o hashtag Falando Nisso, um par de convites para o Cinemark para você que participar, tá bom? Chega junto aqui comigo, Águida Queiroz, para a gente continuar a nossa conversa com a Renata Bueno. Hoje a gente falando sobre codependência, pensando nas mães, mas também em você, nosso amigo, nossa querida amiga que não é mãe ou que também não é pai e é codependente de alguém. Namorada, noivo. Tem, na verdade, uma perguntinha agora para você responder. Está se identificando com isso? Você se acha uma pessoa codependente baseado no que a Renata trouxe aqui para gente? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, quem participou com a gente, olha só que interessante. 57% dizendo que sim. E a gente quer trazer realmente essa consciência para você. Continue participando. No próximo bloco a gente traz mais o resultado final, então. A gente aproveitou esse bate-papo e fizemos mais perguntas no Açaí Colinas. Vamos dar uma olhada. Estou aqui no Açaí Colinas com a Joana e com o Marcos, conversando um pouco sobre o casamento deles. Disseram aqui pra mim que vão fazer bodas de ouro ano que vem, é isso mesmo? Sim, 50 anos. 50 anos, hein? 50 anos, dia 25 de setembro. Que legal. E o relacionamento de vocês ao longo da vida, assim, foi sempre saudável? Sempre. Nunca tiveram muitos problemas no relacionamento? Bem poucos, mas a gente conseguiu superar, né? Que legal. Afinal, são 50 anos. Né? 50 anos. Temos aqui um exemplo de relacionamento saudável no Açaí Colinas, mas muitas vezes os relacionamentos não são assim. A codependência, falando no questão de relacionamento amoroso, ela tem cura ou tem que ser tratada ao longo do tempo? Uau, que pergunta. Tem cura, na realidade, a codependência, ela, quando você percebe que você é um codependente do outro, ela só vai ter uma solução para a tua vida, vai ter a cura para a tua vida, se você se dispor a se trabalhar. Porque a base da codependência, ela é o controle e a insegurança. Então, eu tenho o controle e tenho insegurança de não ser vista e de não conseguir dar a felicidade para outra pessoa. E eu fico codependente emocionalmente dela, que se ela ficar bem aos meus olhos, eu vou ficar bem. E aí exagera-se nesse controle. Então, tem cura? Sim, se você participar sim de um processo, de uma jornada de autoconhecimento, de se conhecer e ver o quanto que essa relação fica desgastante. Não tem como, se você tem uma relação codependente, os dois lados estão em sofrimento. Então, não é uma relação leve. Relação de codependência é pesada, então ela precisa ser cuidada sim. A Renata sempre posta no Instagram dela conteúdo sobre codependência também, né? Algo que ela tem muito carinho e trata muito isso. Então eu vou passar aqui para vocês seguirem também, @Renata Bueno Psicóloga. Só você colocar lá no Instagram e seguir, vale muito a pena. A Renata, que já escreveu vários livros, traz para você muito conhecimento de maneira prática e ela responde você também que mandar perguntinha, tá bom? Vamos responder a pergunta do Renato, que eu achei muito interessante. Obrigado, viu, Renato? Você é muito gente boa. Sempre manda perguntas que a gente gosta bastante, viu? Doutora, quando os filhos saem de casa, algumas mães sofrem com a ausência. Isso é uma codependência? Não. Isso chama-se, tem até um nome dentro da psicologia que se chama síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque o casal viveu uma vida em função daquele filho, não de forma doentia, mas aos cuidados do filho. Quando o filho sai de casa, é um momento que o casal tem que olhar um para o outro. Se neste decorrer eles não construíram uma relação de conexão e ficaram focados só nos filhos, é onde vai se ter muitas vezes a crise conjugal. Ou a mãe vai ficar muito deprimida porque ela perde a função dela. Então, por isso que é muito saudável, sim, você cuida do filho, mas não perca a tua vida, não perca os seus gostos, o autocuidado e da relação deste casal, porque senão vai viver essa síndrome do ninho vazio.
Mais participações e perguntas chegando na tela, então. Fabiana mandou pra gente, ela é de São José. Já fui uma pessoa dependente no relacionamento amoroso. Percebi que a cada dia a minha autoestima estava cada vez mais baixa. Depois de um processo de terapia, melhorei. E hoje me sinto mais amada. Que legal, Fabiana. Sim. Lindo depoimento. Renata, a codependência e a carência, elas andam juntas? Era uma coisa que a gente estava comentando aqui nos bastidores, eu e o Lucas. Ou não tem a ver? Pode até dizer que andam juntas, mas não tem relação. Né? Então, a carência, ela não é voltada... A codependência é a insegurança. É você querer controlar o outro para que ele fique bem e daí você fica bem. Então, você acredita que você é responsável pela felicidade do outro. Do seu cônjuge, do seu filho, do seu relacionamento, às vezes até de amizade. Você sabe aquela pessoa que quer cuidar de todo mundo? Oi, tô te ligando para saber se tá tudo bem. Ah, você tá bem. Ela só consegue estar para fora e não cuida dela. E é interessante como às vezes essas pessoas são tidas como controladoras. Isso. Por querer cuidar demais e acaba cuidando até do que não deve. Sim, e aí entende como controladora. É interessante isso, né? Olha só que foto linda que a gente recebeu. Obrigado você que está participando, mandando fotinhos pra gente, com o hashtag Falando Nisso, do dia de ontem, Dia das Mães. Vai concorrer um par de convites do Cinemark, tá bom? Como a Nanda, aqui de São José. Eu me pego super dependente da minha mãe. Ah, eu também. Faço terapia para lidar com essa situação. Pode ter essa codependência mesmo? Sim, isso é muito triste, né? Essa dependência que muitos filhos têm muito doída da mãe, isso não é saudável também. Mas normalmente foi uma mãe muito cuidadora, uma relação muito forte de afeto. E, ai, eu não posso imaginar se acontecer alguma coisa com a minha mãe. E fica naquele sofrimento, naquela dor. Precisa se descolar. Por quê? Porque o outro é outra pessoa, é outra vida, pode ser a pessoa mais importante da tua vida. Mas se ficar nessa dependência, vai gerar sofrimento demais para você. E lembre-se, nós aqui sabemos que, graças a Deus, pela lei natural, nossos pais vão na frente da gente, e não ao inverso. Então, um dia vai ter uma despedida. Agora, imagine, tem filhos que ficam sofrendo até agora, nossa, mas sim. Não, gente, vive o momento, descola disso, porque não é isso que vai contar. O que vai contar é a relação que foi construída. Se ela for doída, com medo, com essa dependência, vai gerar muito sofrimento antecipatório. Você já começa a sofrer com o que pode vir a acontecer. É importante trabalhar isso. Olha, você pode mandar então sua perguntinha, daqui a pouco a Renata volta a responder, tá bom? Sim. E a gente deixa mais uma vez o Instagram da Renata Bueno. Se a sua pergunta não estiver respondida, não for respondida aqui, você pode mandar para ela que ela te dá toda a atenção. Tá aqui, olha, Renata Bueno, psicóloga. E além desse assunto, a Renata aborda outros assuntos, tem muito conteúdo para você acompanhar aqui na rede social e bater um papo com ela também, viu? E aqui no estúdio estamos no último bloco respondendo dúvidas e comentários, hoje sobre dependência emocional e maternidade. A gente está fazendo uma entrevista muito bacana com a Renata Bueno, que é psicóloga. E agora você pode aproveitar para mandar a sua pergunta, a sua foto também da sua mamãe para fazer uma homenagem, tá bom? Na tela, então, as próximas participações, tá aqui o nosso WhatsApp para você, 99716-7989. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas que estão chegando? Tem foto, gente, que legal. A foto é da Paloma, ela que mandou de Paraibuna. Amo esse programa, gente. Já fui pessoa dependente, sofria muito com isso, porém consegui mudar. E hoje não sofro mais. Ai, que bom. Parabéns pela foto, né? Linda mesmo. Linda. Aproveitaram ontem o Dia das Mães. Ai, que foto linda. Quem é a mãe e quem é a filha? Essa é a dúvida nossa aqui. A Bueno mandou, eu e minha mãe. Lindo demais. Um beijo pra vocês, viu? É a minha sobrinha. Amamos. A sobrinha da Renata Bueno. que Que legal. linda. Parabéns, viu? Olha o pessoal aí tomando um café. Que legal. Quem mandou pra gente foi a Tainã, de Jacareí. E aí ele escreveu o seguinte, foto do cafezinho, editado no Dia das Mães, na casa do meu irmão, com a dona Sara, que colocou hashtag Falando Nisso, está concorrendo a um par de convites para o cinema. Beijo para dona Sara e Tainã, também nosso amigo aqui. A Luciana, aqui de São José dos Campos, fotinha do Dia das Mães. E Níver, da minha filha Rafa, um beijo para vocês. Amamos. E eu, linda demais. Vamos então a outras fotos e participações. Que foto bonita, da Miriam, de Caçapava.
Te amo muito, minha rainha. Colocou, ela é a mamãe dela. Uma graça mesmo, um beijo, viu? Joverci, obrigado também pela participação. Eu, meu netinho, minha filha. Que família bonita, que momento especial. Obrigado por compartilhar com a gente. Vamos lá, pessoal. Maribel escreveu assim: sou a de rosa, ali no cantinho, dá pra gente ver. Mamãe, esposa, sogra e avó. Sou muito abençoada. Família linda, viu? Parabéns. Abençoada mesmo, né? Olha só, Lia, esses são meus filhos. Passei os dias das mães com eles. Minha mãe não está mais comigo. Já foi embora com o Papai do Céu, mas fica no coração para sempre com a gente, viu? Obrigado pela fotinho, Lia. Também está concorrendo a um par de convites. A gente mostra mais uma participação da Sueli Oliveira. Eu e minha mãezinha maravilhosa, Senilda. Um beijo para vocês. Que foto linda, né? É, muito Pegando calor, um lindo. solzinho, Ai, queria numa aquela rede. redinha ali. Nossa, eu amo rede. Eu também. Renata, vamos pensar um pouquinho então na cura, ou na verdade na busca de melhora para essa dor que a pessoa que é codependente acaba sentindo o tempo todo. Essa agonia de sempre querer agradar e sempre querer ver os outros bem e não ficar bem. Como que funciona? Qual que é o primeiro passo para quem está em casa e se identificou com esse assunto? Então, o primeiro passo, se você se identificou com esse assunto, provavelmente vocês devem estar sofrendo e ter angústias recorrentes na sua relação com o filho, ou com o marido, ou com alguma amizade, de tanta preocupação. O primeiro passo para a gente transformar alguma coisa na nossa vida é a conscientização. Precisamos estar conscientes que precisamos mudar. Temos a conscientização, vamos para a mudança de fato. O que eu preciso fazer para me sentir mais segura e deixar a vida do outro que corra? E não me sentir responsável pela felicidade do outro. Realmente vai ter que ser um esforço grande da tua parte em dizer assim, eu amo você, estou aqui se precisar, mas não vou interferir mais para que você fique bem ou não. Você tem condição de fazer isso por você. Então, se o outro percebe, você vai precisar usar esta fala e dar um passo atrás. Daí você pode pensar, nossa, mas eu sei a resposta. Passo atrás, descola um pouco, para essa dependência não ficar permanente nesta relação. É você acreditar que o outro é capaz de ser feliz por si só e que você não é responsável por essa felicidade. Esse acho que é um passo fundamental. E continuar se cuidando, trabalhando a sua insegurança, trabalhando... Tem uma teoria que fala que é o triângulo de Karpman. O codependente, ou ele está querendo salvar o outro, ou ele está querendo perseguir o outro dentro das regras que ele acha que é importante para o outro, ou ele se vitimiza, poxa, não seguiu minhas regras, por isso que a vida do outro não está bem. Então, isso tem uma teoria que explica esse tipo de relacionamento. Fique atento. Se você tem essas reações, dá uma pausa, dá um passo atrás e deixa o outro viver a vida dele. Descola, cuida um pouquinho de você, se ama, acho que é o melhor caminho. Renata, você disse uma coisa que é o primeiro passo, né? A prioridade é a pessoa se identificar e aceitar que existe ali algum problema de codependência. Sim. Mas e quando a pessoa não aceita ou pelo menos não quer enxergar? Como que o outro, independente se é um filho ou se está num relacionamento de marido, mulher, namorado, enfim, pode ajudar nesse processo? Imagine, eu sou uma pessoa codependente, estou me relacionando, que seja com meu filho, com meu marido, e ele percebe, ele fala assim, puxa, mas que tanto que a Renata fica em cima, que tanto a Renata fica preocupada com a minha felicidade. O que eu vou falar? Olha, eu fico muito feliz do teu amor, do teu cuidado comigo, mas eu sei me virar sozinho. Eu amo você, você é muito importante para mim, mas não precisa se preocupar com a minha vida. Eu vou ter dias tristes, mas vou ter dias felizes também. E não é por conta de você, é por conta da minha própria história. Então, se você tem uma mãe que é assim, ô mãe, pode deixar que eu cuido, pode deixar que está tudo certo comigo, não se preocupe. Eu consigo resolver sobre a minha vida. Se é um cônjuge, um amor, por favor, pode ficar tranquilo que eu resolvo sobre a minha vida, eu fico feliz. Quando eu precisar, eu te peço. Então, daí você ajuda o codependente. Você dá um sinal, olha, quando eu precisar, eu te peço. Se eu não pedir, deixa eu seguir minha vida. Ai, gente, é tão interessante, né? Esse assunto a gente precisa trazer sempre no programa. Vamos ver como que terminou a nossa enquete? Boa, Já que a gente trouxe à luz aqui o que é a codependência, se você se identificou ou não, até se mudou esse resultado ou não. Você se acha codependente? Hashtag sim, hashtag não. Olha só, 53% dizendo que sim. É um número de alerta. Renata, a gente quer agradecer a sua presença aqui com a gente e por explicar de maneira tão prática também como a gente pode buscar. O importante é saber
que tem o que fazer, viu, gente? Não é porque é Sim. assim, cresceu assim, que vai ter que ser assim, né, Renata? Não, de forma alguma. Nós estamos o tempo todo com as oportunidades da vida da gente ser uma pessoa melhor, de ter relacionamentos mais saudáveis e viver uma vida mais plena, né? Todo tempo é o seu tempo, então use ele com essa conscientização. Vamos aproveitar agora, para você que colocou o hashtag falando nisso, dá uma olhadinha no resultado do nosso sorteio, que a gente faz ao vivo para você agora. Quem será que foi o ganhador? Elvis, Felipe. Que legal! A gente vai entrar em contato com você já já, tá bom, Elvis? Parabéns. Obrigado, Elvis, por participar. Aliás, por todo mundo que mandou fotinho, que não entrou. Quer mandar perguntinha para Renata? Vou lembrar para vocês aqui o Instagram dela, que você pode fazer isso, já vou espelhar. Mas primeiro, Renata, agradecer novamente sua presença aqui. Eu que agradeço. Volte sempre. Que bom ter Sim, você muito aqui com a obrigada. gente, Eu viu? fico muito feliz, obrigada a todos. Então, vou colocar para vocês, é @RenataBuenoPsicóloga. Para você seguir, então, vale a pena mandar perguntinha e também você conversar com ela lá, ela vai ajudar você, tá bom? Amanhã a gente volta 1h pontualmente com um novo assunto. Olá, eu sou Jorge Guedes, psicanalista, e amanhã estarei no programa Falando Nisso com Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Eu tenho a honra de convidá-los. Participe! Vai ser interessante, a gente vai entender as terapias alternativas, a gente continua cuidando de você, entender as ferramentas que você pode ter, então, para cuidar do seu coração e da mente. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, uma ótima semana. A gente se vê amanhã.